dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à correção das atividades que a gente tinha começado na aula passada. Ficaram alguns exercícios sem serem feitos e, portanto, eu imagino que as pessoas que tenham buscado resolver possam ter algumas dúvidas. Então, antes de passar para o próximo tópico, a gente vai revisar, terminar de revisar a dinâmica, corrigindo a sequência de exercícios que eu tinha deixado aqui para vocês. Nesse material de slides, eu adicionei mais algumas questões dentro da seleção que eu fiz, né, dos últimos anos do Enem, trazendo especificamente conteúdos de dinâmica, tá bom? Bom, deixa eu só posicionar aqui, vou reduzir um pouquinho a minha imagem para que vocês vejam mais o slide, certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vou deixar aqui no cantinho. Os slides trazem as questões que a gente já fez, a revisão que a gente já fez, e a gente parou na questão número 5, se não me engano, né? Então, desculpa, questão número 4. Ficaram faltando ainda algumas outras questões. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Já apareceu até a resposta aqui, que não era para aparecer, mas enfim. Vamos lá, gente. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta, ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de modo igual a 400 newtons. O número mínimo de polias móveis usados nessa associação por Arquimedes foi... Bom, primeira coisa, eu não sei quantas polias tem, então fica complicado eu fazer a análise, né? Por exemplo, se a força aqui é 400, enquanto a corda for a mesma, tem que ser 400 aqui, 400 aqui. Então, nessa polia de cima, 400, 400, que somados tem que puxar aqui com 800. Aqui eu vou ter a mesma corda, então 800, 800, aqui 1.600. Eu deveria ter aqui outras polias, eu não tenho essas outras polias ainda, né? Então eu não sei até que ponto eu devo analisar. Neste caso, que eu não tenho a figura completa, é interessante que eu utilize a relação matemática. A força aplicada é, por exemplo, o peso, né? Se fosse na vertical, então a fórmula a gente acaba escrevendo na vertical, embora nesse caso a fórmula vai representar a força de atrito, né? E não o peso. Mas a fórmula matemática que a gente aprendeu foi essa aqui. Força é igual a peso sobre 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, F é a força que você aplica e P é a força que você quer vencer, que se fosse na vertical seria o peso, tá? Mas nesse caso aqui, o que eu quero vencer é a força de atrito estático. A força de atrito estático, a gente calcula, para quem não lembra, atrito estático é μ vezes normal. O μ vai ser 0,8 e a normal é igual ao peso, porque o objeto está numa superfície plana, horizontal. Então, 30.000 newtons é o peso, já que a massa é de 3 kg e a gravidade é 10. 30.000 vezes 0,8, eu vou ter uma força a ser vencida de 24.000 newtons. Então, agora colocando a relação matemática, me ajudem aí. A força eu sei que é 400, que é a força que ele vai fazer. A resistência, que representa o peso aqui na equação, o P, 24.000, dividido por 2 elevado a n. N é o número de polias móveis, que é exatamente o que ele pede. Então, vamos resolver isso aqui. Posso simplificar por 100 de um lado, por 100 do outro. Posso fazer 240 por 4, dá 1 aqui. 240 por 4 dá 60. Portanto, 2 elevado a n tem que ser igual a 60. Fatorando 60, a gente não vai colocar tudo em base 2, né? Então, pense aí. Se o n for 1, 2. Se o n for 2, dá 4. Se o n for 3,
dá 8. Se for 4, dá 16. Se for 5, dá 32. Se o N for 6, dá 64. Então, eu preciso de pelo menos 6 polias móveis. Porque 5 eu vou ter um valor abaixo do que eu preciso. 6 eu passo um pouco. Então, pelo menos 6 polias móveis, que é o valor mínimo. Se eu tiver 7, 8, eu consigo, vai ficar mais fácil ainda, né? Mas no mínimo 6, porque com 5 polias eu não consigo atingir esse valor. Certo? Basicamente é isso, gente. As outras questões, elas têm uma análise de movimento circular, dinâmica do movimento circular, de leis de Newton, um pouco mais teóricas. Mas vamos lá. Inclusive com gráficos também, tá? Então, próxima questão. Olha eu de novo atrapalhando. Quis aparecer aqui para matar a saudade, mas estou na frente de tudo, né? Enfim, a gente vai circulando aí e eu vou passeando pela tela. Questão número 5 fala o seguinte, gente. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o modo da velocidade constante. Antes de falar sobre isso, desprezando a resistência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho, é... Pessoal, seguinte, o que acontece aí no quadrinho? Olha lá. A Mônica, ela lança o coelhinho com uma velocidade inicial suficiente para que ele dê uma volta completa na Terra, ou seja, ele entrou em órbita, né? Se ele entrou em órbita e com velocidade constante, eu posso dizer que trata-se de um movimento circular uniforme em torno da Terra. Se o movimento é circular uniforme, quer dizer que não tem aceleração tangencial, portanto não tem força resultante tangencial. Porém, existe uma força resultante centrípeta, que é calculado como sendo mv² sobre r, porque a aceleração do movimento ela é centrípeta, aponta para o centro e tem esse valor, v² sobre r. E aí, quando você analisa a dinâmica do movimento, aqui eu tenho a Terra, aqui eu tenho o coelhinho. Existe uma força de atração, que pode ser, por exemplo, o peso, que mantém esse coelhinho em órbita. Mesmo ele tendo velocidade tangencial, a força faz com que a velocidade tenha mudança de direção. A pergunta é, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho, que seria esse aqui, né? Independente do momento em que ele peça, não existe vetor aceleração tangencial, porque o valor da velocidade não muda. A velocidade tem módulo constante. Então, a aceleração tangencial não existe, apenas centrípeta, porque trata-se de um movimento circular uniforme, já que ele falou que a velocidade é constante. Certo? Dinâmica do movimento circular, lei de Newton, movimento circular, tudo junto, tá bom? Próxima questão que eu gostaria de apresentar para vocês. Questão número 6 fala o seguinte. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele que foi abandonado. Então, se ele tem uma energia potencial inicial, ele vai converter em cinética e depois em potencial novamente. Se não houver dissipação, ele tem que chegar à mesma altura, né? Porque a energia potencial, se ela não for dissipada, ela também não pode ser aumentada, né? No decorrer do processo, se não houver nenhum impulso, tá? Se o ângulo de inclinação do plano de subida, que é o da esquerda, for reduzido a zero, ou seja, se ele se tornar plano, a esfera vai acontecer o quê? Bom, esse experimento de Galileu, ele traz o contexto no qual Galileu trouxe a ideia de inércia. A ideia de inércia ela foi formulada como a primeira lei de Newton, mas ela surgiu ainda com Galileu, mostrando que os corpos tinham a tendência de se manter em movimento.
Então, quando um corpo desliza numa superfície sem atrito, ou com um atrito inferior à outra, ele vai mais longe. Pensa numa superfície rugosa, uma calçada, e a superfície de uma pista de boliche. A pista de boliche ela é mais polida. Então, o objeto que você vai deslizar naquela pista, ela vai mais longe do que na calçada. Ele vai mais longe do que na calçada. Isso quer dizer o quê? Isso mostra que quanto mais polido for, mais longe o objeto vai. Então, na verdade, ele não deixa de ir porque ele não tende a ir. Ele deixa de ir se existir uma força contrária que o atrapalhe. Então, Galileu percebeu que todo objeto tende a permanecer como estava, a não ser que tenha alguma força alterando o seu estado. Né? Então, pelo princípio da inércia, todos os corpos tendem a permanecer no estado que se encontravam, que é um movimento retilíneo uniforme, se não houver uma ação de uma força resultante. Nesse caso, a gente vai desconsiderar o atrito, porque ele já falou que a bolinha descia e subia à mesma altura. Se ela subir à mesma altura é porque não tem força dissipativa, então já não tinha atrito. Se não tiver atrito, ela tende a permanecer no estado em que ela se encontra. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Não vai existir força contrária ao movimento. Certo? A letra A, de adorável questão. E vamos para mais uma. Questão 7. Pessoal, a questão 7 ela é interessante porque ela traz uma análise gráfica, tá, da força resultante, e ela é bem interessante de ser feita. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite, até então sem paraquedas. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição da velocidade de queda, algum tempo após a abertura do paraquedas, ela passa a ter uma velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda? Bom, gente, atenção. Olha só, são duas situações diferentes. Ambas têm uma velocidade constante. Na verdade é o seguinte, todo corpo em queda, com ou sem paraquedas, ele vai atingir a velocidade máxima no momento em que as forças se igualarem. Quais forças? Quando o cara está caindo sem paraquedas, ele tem uma força-peso que inicialmente age sozinho. À medida que ele vai acelerando para baixo, vai ter a resistência do ar, porque ele não está no vácuo. Se tem a resistência do ar, à medida que ele aumenta a velocidade, a força de resistência vai aumentando, até o momento em que a resistência do ar fica igual ao peso. Isso vai acontecer, obviamente, a uma velocidade muito alta, então o cara vai estar caindo a uma velocidade altíssima para uma aterrissagem, por exemplo, com as forças iguais. Então, inicialmente, cadê minha caneta? Perdi minha caneta. Aqui. Inicialmente, ele vai cair acelerando até que as forças se igualem. Então, olha aqui o primeiro momento. Quando o tempo é zero, a força resultante é alta, porque só existe o peso inicialmente. A partir do momento que a força de resistência começa a surgir, a força total tende a cair, a força resultante. Por que vai caindo? Porque se a resultante era só o peso, agora tem uma força que está equilibrando. Então a força resultante total ela vai diminuindo. Lembra que o gráfico mostra a resultante total de tudo. Quando as duas forças se igualam, a resultante fica zero. E o objeto continua caindo em movimento uniforme por inércia. Porque ele tende a continuar, já que a força resultante total é zero. Isso quer dizer o seguinte, esse gráfico aqui está errado, porque a força resultante tende a diminuir. Esse gráfico está errado. Pode ser o A, o B ou o D. Bom, a força resultante tende a zero até o tempo A. No tempo A ele há paraquedas. Aí já é outra situação um pouco mais confortável, né? Porque ele vai estar caindo menos. Paraquedinhas aqui, ó. Perfeito meu desenho. Poucas pessoas desenham paraquedas melhor que o meu. Mas está aí, né? Que beleza. O cara está caindo então, e agora o que acontece agora? A força resultante estava nula. De repente você abre o paraquedas, que gera uma resistência muito maior.
Então a força resultante, ela acaba crescendo, porque agora surge uma força bem maior do que a que a gente tinha, do que o peso. E essa força resultante é para o lado contrário. Então essa força resultante passa de 0 para um valor muito grande, de uma vez. Só que no sentido contrário, menos F, por exemplo. Tá? E aí, galera, olha só. Não pode ser essa aqui, porque a força resultante não começa a crescer e vai crescendo para sempre. Não. Ela começa grande, bruscamente, por isso que o rapaz freia. E ao frear, a resistência diminui. Né? Por quê? Ela volta a ficar pequena. Por quê? Porque a força de resistência do ar, ela depende da velocidade. Ela tem um formato mais ou menos assim, ó. A resistência é uma constante vezes v ao quadrado. Se a velocidade diminui, a resistência diminui. Portanto, a tendência é que a resistência, a força resultante com a nova resistência fique muito grande. Quando ele começa a frear, as forças voltam a se igualar e a força resultante tende a ficar 0 de novo. Letra B, portanto, é a resposta. Olha que bonito. Que questão maravilhosa, né? Espero que vocês achem também, tá bom? Bom, última questão, que abram as cortinas. Questão número 8, Enem 2013. Se não me engano, eu tentei colocar na ordem cronológica de trás para frente, para ver se... Ah, de frente não, né? Do mais recente para o mais antigo, tá? Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Bom, atenção. A pessoa vai subir uma rampa. Para ficar mais visível, vou colocar o pezinho dela um pouco maior. A pessoa está lá andando, beleza. Aí, para a pessoa conseguir caminhar, o que ela faz? Ela empurra o chão... Calma, cadê minha caneta? Ela empurra o chão para trás. Ao empurrar o chão para trás, você gera uma ação da interação do pé com o chão. Toda interação gera um par de forças, ação e reação. A reação, então, está no pé. Lembre-se que para ação e reação tem que ter mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, são da mesma natureza. Então, se a ação está no chão, do pé empurrando o chão para trás, a reação tem que estar no pé, do chão empurrando o pé para frente, o que te faz ir para frente. Consequentemente, o par de forças está no plano paralelo ao plano do movimento e no sentido contrário ao movimento. Quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? A força que ele pelo chão em seus pés, uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Então, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, porque é do chão nos pés. Então é no sentido do movimento. Se fosse dos pés no chão, seria o contrário ao movimento. Cuidado com esse detalhe, tá bom? Por isso que eu deixei bem claro aí. Gente, espero ter ajudado. A gente vai partir para um próximo tópico a partir da próxima aula. Tchau, bons estudos e se liguem no chat para tirar dúvidas, tá bom? Valeu!